Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Acabou o Campeonato Brasileiro, galera, com o seu campeão, com os clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores, com os classificados para a pré-Libertadores e ainda tem Botafogo e São Paulo naquela expectativa, né? O São Paulo está fora da Libertadores, mas se Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo entra na pré-Libertadores e o Botafogo entra na fase de grupos da Libertadores direto. Agora, o mais triste é sempre o rebaixamento, né? O Internacional, que para muitos era certo, tá rebaixado, já era, tal. O Inter conseguiu fazer a sua parte. E olha, por muito pouco o Inter não se safou, né? O Inter foi o 16º do campeonato. Com um empate, Fortaleza e Botafogo, Fortaleza estava se safando. Mesmo o Inter vencendo, o Inter estava sendo rebaixado pelos gols marcados. E aí fez 3-0 no Bragantino. Com 2-0 o Inter já estava se safando. Com 3-1 o Inter já se safava. Aí o Fortaleza realmente viu o caldo azedar, deu uma desanimada. Ceará e Fortaleza, cara. O estado do Ceará vai jogar a Série B. Muito triste, né, para quem é do estado. O Nordeste perde 3 times na edição de 2026 do Campeonato Brasileiro. 3 times do Nordeste rebaixados para a Série B. O Sport, que estava rebaixado há muito tempo, Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza. Internacional poderia ser rebaixado com Juventude. Aí seria o Rio Grande do Sul, que perderia 2 representantes. Só teria o Grêmio. Que situação. E o Internacional e o Vitória se safou vencendo, né? O objetivo do Vitória era não cair, isso muito claro. Vitória e Internacional vão aí disputar as Copas Sul-Sudeste, né? Então já tem agenda para 2026 a Copa Sul-Sudeste. O Inter que jogou Libertadores, o Vitória que jogou Sul-Americana, não tem agenda internacional, mas tem a Copa Sul-Sudeste para poder estrear, né? Bom, vamos lá, a rodada, né, que reservou ontem, Mirassol 3-3 com o Flamengo, um jogo que serviu para mostrar que o sub-20 do Flamengo é bom e que o time do Mirassol não perde em casa para ninguém nesse ano de 2025, né? Terminou a Série A na 4ª colocação sem perder em casa. Fluminense e Bahia. Esse jogo estava conectado com o jogo do Botafogo e Fortaleza, né? Porque Fluminense e Bahia, 0-0 primeiro tempo, Botafogo estava perdendo para Fortaleza de 1-0, Fortaleza se safando, né, da queda, no embalo do Martim Palermo. Aliás, uma pena o rebaixamento do Fortaleza por isso, né? Foi um time que reagiu tanto e teve o gostinho de sair da zona de rebaixamento na penúltima rodada, mas aí encontrou seu maior algoz, que é o Botafogo. O Fortaleza é o maior freguês do Botafogo na era SAF. E o Fortaleza não consegue vencer o Botafogo. É impressionante, não consegue sequer pontuar diante do Botafogo. E aí, enquanto estava 0-0 e 1-1, nada mudava, né? Nada mudava. Fluminense, Bahia e Botafogo. A partir do momento em que o Botafogo fez 2-1 no Fortaleza, com o gol do Arthur Cabral, era o Botafogo que estava na 5ª colocação. E o Fluminense empatando com o Bahia, Fluminense em 6º, Bahia em 7º. Depois o Fortaleza empatou rapidamente num lance muito curioso, né? Que na verdade houve o pênalti do Marçal, o Marçal bota a mão na bola, né? Ele sobe com a mão muito alta e no contra-ataque o Barreira faz um golaço. Aí o gol é anulado para o VAR recomendar a revisão e foi pênalti mesmo. E o Fortaleza empata, volta tudo como era antes. Ficou muito tempo 2-2, Botafogo, Fortaleza e Fluminense e Bahia 0-0. Aí o Fluminense fez 1-0, pronto. Com o Fluminense vencendo, não tinha jeito, o Fluminense chegando na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 64 pontos. E aí o Botafogo depois, com o empate, mesmo com o empate, o Botafogo já estava na 6ª colocação, né? O Bahia não somou pontos, continuou com 60. O Botafogo somando 1 ficava com 61, à frente do Bahia. Mas aí venceu. O jogo realmente do Botafogo foi bem melhor que o Fortaleza. O Fortaleza foi pouco audacioso. Fortaleza não jogou para não ser rebaixado. O Fortaleza jogava por uma bola. Teve o lance do pênalti que foi muita sorte, né?
mas o Botafogo mereceu, o Botafogo venceu, chegou a fazer com o bom e velho Marçal, 3-2, e depois no último minuto o Matheus Ponte, que entrou no lugar do Vitinho, fez 4-2. E o Fluminense acabou vencendo por 2-0 e o Bahia vai novamente para a pré-Libertadores. Fluminense fase de grupos, né? E o Botafogo na expectativa, porque o Fluminense joga com o Vasco a semifinal. O Vasco tomou 5 do Atlético Mineiro hoje. O Atlético Mineiro não ganha de ninguém. De ninguém, ele perde para todo mundo. Mas ele botou 5 no Vasco. Imagina a moral com que o Vasco vai para esse confronto diante do Fluminense. Complicado, né? Complicada a situação do Vasco. É claro que é clássico, é mata-mata, mas o Fluminense, o Zubeldia deu jeito no Fluminense, assim, absurdo. O Fluminense é o time que mais joga bola nessa fase final de Campeonato Brasileiro. É o time que mais joga futebol. Para mim, mega favorito nesse confronto contra o Vasco da Gama. Enfim, o Vasco surpreendeu eliminando o Botafogo, pode surpreender eliminando o Juventude, né? Mas o Fluminense vai para a fase de grupos direto, Botafogo e Bahia na pré-Libertadores, mas se na Copa do Brasil o Fluminense fizer valer o seu favoritismo, tirar o Vasco, for para a final, e o Cruzeiro fizer valer o seu favoritismo e ganhar do Corinthians, que hoje, por exemplo, empatou com Juventude. Corinthians empatou em casa com o rebaixado Juventude. Aí o Botafogo já vai para a fase de grupos direta da Libertadores, se a final for o Cruzeiro e o Fluminense, há uma grande probabilidade. E o São Paulo, que está ali em oitavo, triste, com 51 pontos, 9 pontos atrás do Bahia, uma diferença absurda, né, do oitavo colocado para o sétimo colocado, aliás, o G7 e o resto do campeonato, uma diferença absurda, né? São Paulo, que hoje perdeu para o Vitória no Barradão, por 1-0, resultado que salvou o time do Jair Ventura. A torcida do Vitória invadiu o campo, abraçar o Jair Ventura, né? Mais uma vez o Jair Ventura salvando um time do rebaixamento. Esse São Paulo, extremamente burocrático, cheio de problemas, lesões, contusões, Lucas Moura não joga, Oscar não joga, Caleri não joga, a garotada que está tentando dar jeito no São Paulo. Esse São Paulo pode ser premiado com uma vaga na pré-Libertadores. Se merece, se não merece, não entramos nesse mérito. Fez a campanha para ficar ali com 51 pontos. O Grêmio logo em seguida goleou o Sport fora de casa naquele jogo que não valia absolutamente nada. E aí a gente tem, né, algumas partidas aqui importantes, como o Santos 3-0 no Cruzeiro, tirando qualquer chance de rebaixamento. O Santos ficou até na 12ª colocação. Acho que nem o mais otimista santista imaginaria o Santos tão bem na classificação. O Galo também afastou chance de rebaixamento, venceu o Vasco por 5-0, o Vasco acabou terminando ali na 14ª colocação, quase pegando uma Sul-Sudeste, né? Ô Vasco! Bom, tem mais jogo aqui, o Inter 3-1 no Bragantino, esse foi o resultado que tirou o Inter da Série B. O Inter, por um pontinho, ele escapou da Série B. E por conta de ter feito gols, né? 3 gols, 2 gols de diferença na vitória, 3-1 sobre o Bragantino. Se o Bragantino vencesse o Inter, o Bragantino é que ficaria esperando a vaga na pré-Libertadores, e não São Paulo, né? Então o Bragantino deu mole, não fez a sua parte, o Inter venceu e se salvou com o Abel Braga. Quem diria, né? Para todo mundo o Inter já tinha morrido, né? E aí dançaram Ceará, Fortaleza, Juventude e Internacional. Ceará abriu o placar 1-0 em cima do Palmeiras, não teve forças para segurar o resultado. E aí realmente a tabela foi muito injusta com o Ceará. O Ceará nos últimos 4 jogos enfrentou simplesmente Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol. Realmente uma tarefa inglória a do Ceará. Não conseguiu vencer nenhum jogo. Aliás, Cruzeiro, né? O Cruzeiro estava... Ah, falei já o Cruzeiro. Estou meio confuso aqui. O Ceará fez 1-0 no Cruzeiro. Se tivesse vencido o Cruzeiro, já estava livre, estava tranquilo. Uma queda doída para os torcedores do Vozão. E para o Fortaleza era uma queda anunciada. O Palermo conseguiu fazer o time sonhar, a torcida sonhar. Mas aí na última rodada enfrentar o Botafogo foi pesado. E o estado do Ceará vê os seus 2 representantes caírem juntos para a Série B. Vão acompanhar a Juventude e Sport. O Campeonato Brasileiro fica por aqui e o Dois Toques também. Amanhã a gente volta falando muito dos desdobramentos, enfim. Tem muito assunto ainda para a gente falar aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.